Bom, eu não sei se eu falei, mas se eu não falei, vou falar agora. Feliz Ano Novo a todos. Deus abençoe, que a gente vai... Tanta informação na cabeça que a gente vai esquecendo algumas, né? Eu dei o Feliz Ano Novo para aqueles que estavam chegando, agora chegaram mais alguns irmãos. O contingente está um pouco reduzido, porque... Irmão Valfredo, que bom tê-lo aqui, viu, meu irmão? Bom, graças a Deus. Passou o Ano Novo lá com a família? Deus é bom, Deus é misericordioso. Muito bom mesmo. Então, alguns irmãos estão viajando, alguns ainda vão viajar, outros estão com os familiares, e vamos contando aí com a graça e com a bondade de Deus, né, sobre as nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo São João, capítulo 13. Desde do ano passado, Deus tem colocado no meu coração falar à igreja sobre serviço, sobre servir ao Senhor. E Deus tem ministrado isso, e foi confirmando, ali fazendo parte da equipe, procurando pessoas para estarem à frente dos departamentos, dos ministérios, e nós precisamos estar sendo dirigidos pelo Espírito Santo para que pessoas certas possam estar nos lugares certos, pelas motivações certas. E nós precisamos ter isso. E aí eu comecei no final do ano, eu falei assim, eu vou ornamentar a igreja. Nós estávamos sem uma pessoa para ornamentação. E quando eu cheguei ali na ornamentação, nossa, quando eu vi aquilo tudo bagunçado, quando eu vi aqui aquelas toalhas todas bagunçadas, eu só me lembrei da irmã Deusita. Que capricho que ela tinha ali com aquelas toalhas, com aqueles negócios. Eu falei, como ela faz falta. E aí a gente vai na cozinha, vai ver um negócio, aí quando você vê certa desorganização na cozinha, aí aquilo vai bater na tristeza. Aí eu falei assim, como eu senti saudade da irmã Odete, ali da equipe dela ali quando cuidava da cozinha, porque era firme, era dura e geralmente precisam de pessoas assim, para manter a rédea, né, das coisas. Eu fiquei assim, meu Deus, a gente precisa gerenciar isso. Todas as vezes que se passava uma liderança da cozinha, quando a irmã passou a liderança para uma outra, liderança no outro ano, a irmã fez ali todo o relatório, olha, tem tantos palitos de dente, tem tantos garfos, tem tantas facas, tantas colheres, e a pessoa que foi assumir, foi assumindo, quer dizer, que era para a pessoa fazer isso também com a outra pessoa. Nunca foi feito. Aí eu falei assim, por isso que eu falei para a Deliane, você está querendo fazer o café? Tem como cancelar? Aí a Deliane falou assim, não tem. Porque eu falei, gente, do jeito que está, não tem por que fazer. A gente só pode usar a cozinha agora quando tiver uma liderança na cozinha. Usar a ornamentação quando tiver uma liderança. Porque a ornamentação não é unicamente eu chegar aqui, colocar um pano, uma toalha ou colocar um arranjo. Isso é fácil. Mas tem o outro trabalho da ornamentação, é quando eu vou mudar a toalha, quando eu vou trocar o ornamento, eu tenho que guardar nos devidos lugares. Mas aí o que estava acontecendo? Todas as coisas estavam fora de lugar. Então estava faltando o quê? Uma pessoa para liderar. Para liderar. Então se não tem um líder, não tem por que ter. E aí a gente vai observando, né, as pessoas no dia a dia da igreja. Aí um dia eu vejo a irmã Elaine, que não está aqui hoje. A irmã Elaine, sem ninguém pedir, ela fez, pastor, posso colocar um aromatizador aqui nos banheiros com arranjozinho? Eu falei, pode, irmã. Aí ela foi e colocou aquele aroma agradável dentro do banheiro, não aquele cheiro, eu ia falar naftalina, mas você sabe aquelas bolinhas que coloca no vaso sanitário? Mais ou menos aquilo, que quando eu bebia água, parece que eu estava até bebendo aquilo junto. E aí ela colocou um negócio assim, muito cheiroso, uma ornamentação, depois ela colocou uma aqui. Aí eu falei, essa tem dom, ela tem chamado. E aí eu já comecei a observar, uma que tem potencial para assumir. Aí o ano passado eu virei para ela, finalzinho agora do ano, né, com a equipe. Irmã Elaine, assim, assado. A irmã está disposta a assumir a ornamentação da igreja? Estou, pastor. Pode contar, eu só não posso tal data. Fechou.
está tudo certo. Então nós precisamos de pessoas certas, nos locais certos e pelas motivações certas. Por quê? Se não temos as pessoas certas nos lugares certos, o negócio não anda. Se temos as pessoas certas nos locais certos, mas pela motivação errada, o negócio também não vai andar. Porque o que deve nos mover é o serviço. É o serviço cristão e o serviço ao Senhor. É a obra missionária. Porque se não fazemos isso com amor e por amor, ou só fazemos se recebermos, aí não somos missionários. Aí nós somos uma outra coisa que começa com M, mas que não é de missionário, é mercenário. O que é um mercenário? É aquele, na antiguidade, alguns impérios, alguns países, eles contratavam pessoas de outra tribo, ou de outra clã, ou de outro país para servir nas suas fileiras da guerra. E eles recebiam o quê? Dinheiro. Então é um mercenário, ainda se existem os mercenários. Então nós precisamos ter ou cultivar isso no nosso coração, que estar na igreja, servir a igreja, é servir em primeiro lugar a Deus. E em segundo lugar é servir ao nosso próximo. Então é sobre serviço que eu quero vos falar nessa manhã, quero compartilhar com os irmãos. E meditando sobre o serviço, antes de adentrarmos aqui a palavra de Deus, eu assisti um vídeo, desses vídeos que soltam aí no Instagram, Facebook, e estava um rapaz falando do presidente Kennedy. E o presidente Kennedy, quando foi fazer uma visita numa base da NASA, ele viu um senhor lá, que era um senhor da limpeza, que estava com uma vassoura na mão. E o presidente Kennedy, ele vai até esse cidadão e pergunta o que ele fazia ali na base. Aí o cidadão vira assim: senhor presidente, eu estou aqui ajudando para que o homem vá à lua. Então, isso é muito interessante. O serviço de limpar a base, de limpar uma seção, de catar um papel, não era para aquele homem algo inferior. Ele também estava envolvido no grande projeto de levar o homem à lua. Então, quando nós estamos servindo a igreja, tudo ou qualquer coisa que estamos fazendo, nós estamos fazendo com uma motivação maior. E qual é a motivação maior? Primeiro, glorificar a Deus, exaltar a Deus. E segundo, servir aos nossos irmãos. E nós precisamos trazer isso à nossa memória. Sabe por quê? Porque nos acomodamos. Lá em casa, ontem recebemos lá a família do namorado da Juliana, que foram almoçar lá. Uma tropa. São 4 irmãos, são 4 rapazes. Eu fiquei até feliz porque os 4 cunhados, tudo uns galalau grandão, só tem o piquititinho lá, e tudo apaixonado pela Juliana. É a única, a menina, a bola da vez lá, né? Então todos gostam dela. E aí, quando eu vi a mãe dela indo para um lado e para o outro, tal, aquele negócio todo, e a Juliana lá, conversando, rindo, aí eu falei assim: peça para a Juliana lavar as louças, ajudar a lavar as louças. Aí a mãe do namorado: é verdade. Eu falei: você fica aqui conversando, ela tem que servir. Então, eu contei essa história e minha experiência em família, porque às vezes nos acomodamos. Achamos porque o pai ou a mãe estão fazendo ali alguma coisa, eu não preciso fazer. Na igreja pensamos porque tem alguém que está ali fazendo alguma coisa, eu não posso cooperar, nós podemos. E Jesus nos ensina isso no texto a ser meditado. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 13. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, nós observamos uma coisa aqui. Jesus está perto do seu martírio. Segundo o relato de João, é a última vez que Jesus estará subindo a Jerusalém, porque ninguém desce a Jerusalém. Jerusalém é a cidade do alto, do monte, então eles sobem a Jerusalém. Como os judeus piedosos, eles estão lá para celebrar
a festa da Páscoa, que nada mais era uma festa comemorativa, que eles comemoravam, vocês ouviram hoje sobre Moisés, a saída do Êxodo, a passagem do Êxodo, a libertação do Êxodo. Então eles estavam ali para glorificar a Deus, eles subiram a Jerusalém, e eles estavam ali. E João, que foi o discípulo amado, e fala sobre amor, e é interessante porque é o único discípulo que por uma providência divina não tem uma morte dolorosa, porque alguns foram cerrados ao meio, outros foram decapitados, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram queimados vivos, né? João não, João morre entre os seus 90 e 100 anos, ele morre já de velhice na ilha de Patmos, lembrando que também jogaram óleo quente nele, mas isso não foi, azeite quente não foi o bastante para matá-lo, Deus o preservou. Que Deus é esse? Não livrou João do azeite quente, mas livrou João da morte naquele momento. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não nos livra do sofrimento, mas no sofrimento, não é? Não vamos deixar de sofrer, vamos sofrer, mas contamos com a graça e misericórdia dele. Então esse discípulo que amou Jesus, foi amado por Jesus, ele traz aqui no texto, tendo amado os seus que estavam no mundo. Como é que Jesus demonstrou o amor pelos seus que estavam no mundo? Nós poderíamos elencar vários fatos da história de Jesus. Jesus se compadece da multidão que tinha fome. Jesus se compadece da multidão que era escravizada pelos maus religiosos da época, que estavam com uma religiosidade mecânica, externa e estéril. Jesus se compadece daqueles que sofriam na mão de maus saduceus, de maus fariseus, de maus escribas, de maus doutores da lei. Jesus se compadece da viúva, Jesus se compadece do paralítico, Jesus se compadece da mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos e amou. E todo o ministério de Jesus foi um ministério marcado pelo amor. E o amor não um amor teórico, não um amor filosófico, mas foi um amor da prática, foi o ágape, foi do dia a dia, do cotidiano. Então o Senhor, a prática do amor de Jesus foi até o último minuto, o último fôlego de vida. Então o que moveu Jesus foi o amor. Então o que moveu Jesus a servir ao Senhor foi o amor. Então o que deve nos mover é o amor. Eu perguntei um dia a uma certa pessoa se a pessoa estava satisfeita no serviço que estava fazendo na igreja. E a pessoa mencionou, pastor, eu estou fazendo. Foi tudo aquilo que foi abordado, tal, não estou fazendo. Eu falei, não, a minha pergunta vai além disso. A minha pergunta é se quando você sai da sua casa, você sai feliz, com alegria no coração, e está dizendo, eu estou indo à casa do Senhor, servir a Deus, servir aos meus irmãos, essa é a motivação? A pessoa não me olha nos olhos e diz que sim. O que deve nos impulsionar a vir à igreja não é a obrigação, porque o Evangelho não nos chama a uma obrigação. A de estar aqui todos os domingos 9 horas, todo domingo 10 horas ou às 18 horas. O Evangelho não obriga ninguém a viver esse tipo de religiosidade. E eu louvo a Deus por isso. Porque o Evangelho ele me chama a liberdade. Então, eu estou aqui às 6 horas, 18, às 23 horas, no dia da minha folga, é pelo amor que me impulsiona. Então, se você também está, é por causa do amor. Você não está aqui por causa do pastor, você não deve estar aqui por causa do pastor, ou por causa do cargo que se ocupa, mas por causa da carga que você carrega. Então, o texto vai falar que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Olha como que interessante. Alguns são movidos pelo amor, movidos pelo serviço, e outros são movidos pela ganância, pela avareza. Não é Deus que faz com que Judas Iscariotes venha trair Jesus. Lembrando que o texto aqui,
que nós estamos apreciando, ele não nos fala, nessa perícope, sobre a preparação da ceia, quando Jesus manda que 2 dos seus discípulos vá até Jerusalém, procure uma determinada pessoa para que ali pudesse preparar o cenáculo, tudo isso para o que está ocorrendo aqui nesta narrativa. E aqui o texto está dizendo, olha, durante a ceia, ou durante a última ceia, durante a celebração da ceia dos judeus, né, que os judeus comemoravam e rememoravam ali a passagem do Egito, mas que agora, na ceia que eles celebraram, agora tem uma nova perspectiva, não é mais a perspectiva do passado, agora é uma nova perspectiva. O cordeiro não é mais o animalzinho, o cordeiro agora é o próprio Jesus que estará sendo levado ao matadouro. Ele agora é o green card, ele agora é a passagem, ele agora é o grande libertador, que vai tirar todas aquelas pessoas do império das trevas, dos pecados, e vai transportar e transformar essas novas pessoas em pessoas nascidas de novo. Aí está dizendo lá, que em todo momento da ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Meus irmãos, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos. Pedro vai dizer que o nosso inimigo, ele ruge como leão ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Tiago vai dizer que todo mal, ele procede, ele nasce no nosso coração. Por isso nós precisamos vigiar o nosso coração. Por isso nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas todos os dias, para que possamos ter um coração convertido, para que o encardido, ele não plante, ele não jogue uma semente diabólica no nosso coração, como jogou no coração de Judas. Satanás coloca no coração de Judas, para que Judas viesse a trair o seu amigo, trair Jesus Cristo, jogar pelo ralo aqueles 3 anos de caminhada juntos. E ali, vamos ler o texto. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, retirou-se a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus faz algo inédito, que ele nunca havia feito em seu ministério, ou pelo menos nenhum dos seus discípulos narram nos textos canonizados, não é verdade? E quando João narra aqui neste evangelho sobre esse episódio de Jesus, ele não elenca, Jesus fez isso lá em tal lugar, não. Tudo indica que Jesus está fazendo esse ato pela primeira vez. Todos estão ali. Eu acredito que apenas os homens estavam nessa ceia. A ceia era celebrada em família, crianças, mulheres, mas a última ceia ela tinha um significado muito ímpar. Jesus pede que os seus discípulos possam lá, e somente eles estão lá, naquela casa alugada. E eles estão ali numa mesa que fica mais no chão, eles estão assentados, todos, quando adentraram por calçarem sandálias, já haviam lavado seus pés, porque estavam ali perto da mesa, e depois de terem ceado, de terem comido, Jesus se levanta, tira um pano que estava com ele, na sua roupa, ele pega uma bacia com água, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E eu fico tentando imaginar o que se passaria, ou o que estava passando na cabeça de cada um dos discípulos. E eu fico pensando assim, nas minhas loucuras da vida, eu fico pensando, se eu estivesse lá, como é que eu me portaria? Igual Pedro. Eu tenho quase certeza que a minha atitude seria a atitude do meu irmão Pedro. Tenho quase certeza. E lava-se o pé de um discípulo, os pés do primeiro discípulo. Acho que eles começam a olhar, o mestre, o rabino, aquele que curou, aquele que fez isso, ele está fazendo agora um serviço de um criado. Ele está fazendo um serviço de um criado, de uma pessoa que é paga para fazer,
ele está fazendo isso aqui, ele está lavando os pés da gente. Mas nós já não lavamos os pés, alguma coisa do tipo? Ele está lavando. Poxa, ele é o meu mestre, eu tenho ele como referencial, eu tenho ele como inspiração. E esse Jesus, agora ele está lavando os meus pés. Talvez tenha surgido ali um constrangimento. E Jesus passa a lavar os pés dos discípulos. Chega o irmão Pedro, nosso irmão. Aproximou-se, versículo 6, aproximou-se de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão, ou estáis limpos, nem todos estão limpos. Meus irmãos, chega perto de Pedro, Pedrão está lá. Senhor, tu vai me lavar a mim? Tu vai lavar meus pés? Aí Jesus: olha, o que eu vou fazer agora, você não vai compreender agora, porque você talvez não tenha a maturidade ainda para compreender, mas chegará um tempo que você vai entender o que eu estou fazendo agora. Ele não ia ficar sem entender, ele ia entender isso, ele ia entender. Olha como Jesus, a prática pedagógica de Jesus era interessantíssima. Ele era um grande pedagogo, ele ensinava com seu próprio exemplo. Então ele estava ensinando ali os seus discípulos. O que Jesus está fazendo? Jesus está ensinando a igreja que nasce a partir dos apóstolos. Jesus está ensinando aos seus discípulos que eles precisariam ser diferentes dos líderes religiosos do templo de Jerusalém, que eram servidos, que eram bajulados, que se vestiam com roupas gloriosas, majestosas. Jesus está dizendo que a liderança que ele está querendo para a sua igreja é uma liderança servidora, que é uma liderança que serve, é uma liderança que não tem vergonha de arregaçar as mangas, que não tem vergonha de pegar a enxada, que não tem vergonha de pegar um rodo, uma vassoura, que é uma geração que não pode ter vergonha de servir e precisa servir. E Pedro não estava entendendo isso até então. Jesus aqui não está introduzindo para a igreja um rito do lava-pés, para que isso fosse praticado pela igreja sempre, antes da Páscoa. Não era. Interessante como nós, seres humanos, nós gostamos de alterar os ensinamentos de Jesus, modificar os ensinamentos de Jesus. Eu estava na 100ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, na primeira Igreja Batista de Goiânia, quando o pastor Rubens Monteiro, na sua preleção, disse algo muito extraordinário sobre a história da PIB de Goiânia, de como os irmãos iam àquela igreja ainda com lamparinas, a jumento, a cavalo, charrete, no início da igreja ali em Goiânia. E é interessante isso, porque não se tinha eletricidade na época. E aí ele conta um fato sobre a tradição, e como a tradição, às vezes, o tradicionalismo, vou corrigir a minha falha, o tradicionalismo, ele atrapalha a vivência de qualquer igreja, qualquer denominação. E ele trouxe à memória a ceia. A ceia ali no interior era servida nas casas, nas fazendas, ou talvez na igreja. E ali tinha o pão, ali tinha o cálicezinho do suco de uva, e cobria-se esses elementos com um pano de linho, ou de tricô, não sei, e bordado, melhor dizendo, e cobria-se tanto ali o utensílio que guardava o pão, quanto o utensílio que guardava o cálice, e depois colocavam-se uma toalha por cima. Colocava-se o pano em cima dos alimentos para que a poeira não fosse nos alimentos e a mosca não pousasse. Mas isso se tornou um rito dentro das nossas igrejas. As igrejas passaram a fazer a ceia, colocam os utensílios, colocam uma
um forrinho por cima de uma vasilha, em cima de outro ainda colocam a toalha. E se tem todo um rito para tirar, tal, o que é isso? Jesus não ensinou isso. Mas é o tradicionalismo humano. Pastor, o senhor é contra isso? Não, acho até bonito. Eu acho que uma mesa de ceia muito bem feita, ela é bonita e deve ser feita assim. Mas eu quero dizer que nós estamos agregando coisas que não foram ensinadas por Jesus. E nós precisamos tomar cuidado. A mesma coisa aconteceu com lava-pés. Algumas igrejas têm o rito do lava-pés. Ah, pastor, você é contra? Não, não sou contra. Eu acho bonito. Eu acho que o simbolismo é muito rico. Mas não pode ser algo mecânico, externo e estéril. O ato do irmão, quando vem dizimar, vem ofertar aqui na frente, também não pode ser um ato externo, mecânico e estéril. O irmão, quando sai do seu lugar, ou quando se levanta para uma oração, tem que ser algo que pulsa a vida. Senhor, eu estou indo entregar ali, muito obrigado, Deus, pelo pão de cada dia. Senhor, olha, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha renda, obrigado por minha família. Isso é uma espiritualidade contagiante. Agora, quando as igrejas, quando as comunidades começam a fazer o rito do lava-pés, de forma mecânica, vamos fazer isso só por fazer, perdeu-se o sentido. Não gera frutos. E não era este o propósito de Jesus. Jesus estava ensinando seus discípulos que nada na igreja do Senhor era humilde, era vergonhoso que eles não pudessem fazer. Se ele, o próprio Senhor da igreja, o próprio Deus encarnado, Filho de Deus encarnado, estava ali lavando aos pés dos discípulos, eles deveriam reproduzir, eles deveriam servir a causa, eles deveriam servir a causa do bom mestre, a causa de Jesus. Pedro não entende. E ali ele começa, Senhor, você não vai me lavar não. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Na verdade, ali começa o verdadeiro sentido do diálogo de Jesus agora com Pedro é, eu preciso te lavar com o meu sangue. Porque algumas horas depois eu vou morrer por você. E você, para ter parte comigo, você precisa ser remido pelo meu sangue. Se você não for remido pelo meu sangue, você não tem parte comigo, Pedro. Então, este é o que Jesus está dizendo para Pedro em primeiro lugar. Em segundo se você me serve, se você diz que eu sou teu Senhor, se você está comigo, eu estou te servindo. E se eu não posso te servir, você não tem parte comigo nesse ministério. Eu acredito nessas duas possibilidades. Eu tenho essas duas interpretações para mim, sobre este fato. Pedrão vai lá e parece que João entrega Pedro, né? Eu fico assim na suspeita que eu acho que João, eles amavam Jesus, mas eu acho que João não gostava muito do jeitão de Pedro. A Bíblia não diz isso, tá, irmãos? Deixa essa heresia só para mim. Sabe por quê? Porque eu acho que João vai lá e entrega Pedro. Pastor, como é que João está entregando Pedro? Uai, João está dizendo aqui para Pedro, está dizendo que Pedro chegou, não, agora pode lavar tudo, lava a cabeça, lava os pés, né? Então ele está entregando Pedro. Está entregando Pedro, ó, ele está dizendo aí. Esse aí era o Pedrão, né? Porque lá no final, João também vai entregar Pedro. Você lembra lá no final? Pedro, você me ama? Aí Pedro vira para Jesus, Senhor, eu gosto de você. Jesus vira para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Pedro volta a dizer, eu acho o Senhor uma pessoa muito legal. Pedro, você me ama? Senhor já disse que gosta de você. Quem está entregando Pedro? A fragilidade de Pedro, a deficiência de Pedro é João. Que Mateus não entrega, Lucas não entrega, só quem entrega é João. Então eu acho que podia ter alguma rixazinha, mas não falem isso para ninguém, porque isso é uma ideia só minha. Né? Eu penso que os dois tinham alguma coisa ali, e ele está entregando Pedro, e agora ele fala, não, agora pode lavar tudo. Pode lavar tudo. Aí Jesus fala, aquele que se banhou uma vez, não precisa se banhar novamente. Aquele que experimentou do Cristo,
Aquele que teve os seus pecados perdoados em Cristo Jesus, não carece ser perdoado novamente. Foi perdoado uma vez por todas, né? É mais ou menos isso que Jesus está a dizer para ele. Quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo. Ou seja, você não precisa mais mergulhar, você não precisa mais experimentar o batismo, você não precisa mais descer as águas, você só precisa lavar os pés. O Senhor está dizendo para nós, e num arquétipo, num simbolismo muito interessante, nós já descemos as águas do batismo. Na verdade, um dia antes de descermos as águas, nós, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, nós entregamos a nossa vida a Jesus e confessamos os nossos pecados. Depois professamos a nossa fé pública e descemos as águas. Só que a gente junta tudo e fala que foi no dia do batismo. Mas o nosso verdadeiro batismo aconteceu antes do batismo das águas. Ali só foi um símbolo daquilo que aconteceu no nosso coração. Então nós fomos batizados, estamos filiados a Deus por intermédio de Cristo e fomos religados ao Senhor. Estamos ligados. Aí Jesus está dizendo, não, você agora só precisa lavar os pés. Na vida cristã, a gente só precisa confessar os nossos pecados diários. Aqueles que a gente insiste em cometer. Aqueles que é a fraqueza de cada um de nós. Porque talvez a minha fraqueza não seja a tua fraqueza. Talvez a tua fraqueza não seja a minha fraqueza. Nós temos deficiências. Pedro estava ali, era impulsivo. Uma coisa que precisava ser trabalhada na vida dele. Cada um de nós tem as nossas fraquezas. Como é que vamos lidar com as nossas fraquezas? E conversando, me lembro de um irmão que estava com problema com o vício do cigarro. Ô irmão, vamos, eu estou junto contigo. Vamos orar. O irmão vai vencer isso em nome de Jesus. Eu estou com o irmão. Eu amo o irmão e continuo amando o irmão. Isso não faz bem para a sua vida, para a sua saúde. Vamos estar junto, orando pelo irmão. É mesmo, pastor? Eu falei, vamos estar junto, irmão. Vamos caminhar junto. O outro irmão, pastor, não pode. Eu falei, o que não pode ele? Tem o vício do cigarro. E eu falei, e o vício da fofoca? E o vício da maledicência? Aí outro irmão, na discussão, levantou, e o vício do videogame? Eu falei, pois é. São os pecados, são as nossas fragilidades que nós precisamos confessar uns aos outros, contar com a oração de uns dos outros, para que possamos chegar à estatura de homens perfeitos. Então, precisamos lavar os pés. Os pés no sentido, precisamos confessar os nossos pecados e permitir que Jesus perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas. Mas precisamos permitir que Ele nos lava. Precisamos permitir que sejamos lavados por Ele. E a última lição é, precisamos, como Jesus, servir a causa, servir ao Senhor. Vocês que estão aqui, irmãos, não sejam uma geração fast food. Não seja uma geração que venha na igreja somente para se alimentar. Já viram ali o McDonald's? Você faz o pedido ali, quando você vai de carro, você faz o pedido num guichê, no outro você paga e no outro você vai embora. Algumas pessoas estão, infelizmente, usando a igreja como fast food. Elas querem entrar, ser servida e ir embora. A pergunta é, será que vamos fazer como Jesus? Vamos tirar as nossas partes das nossas roupas, partes da nossa comodidade, e estamos dispostos a encher bacias e lavar pés? Será que estamos dispostos a estar na recepção da igreja? Será que estamos dispostos a estar no centurião, departamento centurião da igreja, ali de prontidão, para que os nossos irmãos possam estar cultuando ao Senhor, e 2 irmãos estarem ali de prontidão no momento do culto, vendo se há alguma necessidade, algum irmão recepcionando lá? Isso é serviço. Será que podemos estar ajudando na intercessão da igreja, no culto? Eduardo lá, que está à frente agora da comunicação informática da igreja,
Olha, eu sei passar as músicas, procura Eduardo. Eu sei mexer com informática, procura Eduardo. Olha, eu toco o triângulo, procura a Deliane. Ah, eu troco zabumba, procura a Deliane. Eu toco violino, procura a Deliane. Eu canto. Nós precisamos, eu gosto de falar do amor de Jesus, eu gosto de evangelizar, me procura. Eu gosto de ensinar, procura o irmão Messias. Eu gosto da questão da ação social. Estávamos aí, irmãos, o ano passado, fazendo cestas básicas, distribuindo cestas básicas, os irmãos nos ajudando aqui com as cestas básicas, tudo mais, montando. Chegou um tempo que eu cansei. Eu confesso para os irmãos que eu cansei. Porque além das outras atribuições, não tinha alguém para ficar. Eu pedi para o irmão ficar à frente falei, é assim que tem que fazer. Mas não deu certo. E aí esse ano colocamos uma outra pessoa. Por quê? Porque precisa de ter um líder que sempre nos lembre que o dia de doação de alimentos, que é esse balde aqui, essa cesta, traga um alimento para ser compartilhado. A gente monta a cesta e distribui. Isso é um serviço. Então, nós podemos estar servindo. Então, em 2022, não fique à margem. Vamos servir ao Senhor. Vamos servir a causa. Vamos servir o bom mestre. Vamos estar aí na frente de batalha. Porque quando nós estamos servindo, nós ocupamos a nossa mente. Nos ocupamos também com as coisas de Deus. E sabe o que acontece quando nós cuidamos das coisas de Deus? Deus acaba cuidando das nossas coisas. Deus vai ali nos ajudando no dia a dia. Então vamos servir a Deus. Procure aí onde você pode estar servindo ao Senhor. Estaremos aí em janeiro, fevereiro, falando sobre os ministérios, departamentos da igreja. Quem sabe você pode estar nos ajudando nesse trabalho. Amém?